Semana do aniversário de Formosa e nós estamos aqui na Praça Rui Barbosa para entender um pouco mais das histórias. Por aqui já passaram centenas de pessoas e nós vamos conversar aqui com ele, professor, é mestre, é escritor, é historiador, professor Samuel. Que prazer poder conversar com o senhor e a gente entender um pouco mais sobre Formosa. 181 anos de existência de Formosa. Não. Não? Não são 181 anos de existência da nossa cidade. É uma curiosidade, inclusive, aí para os nossos telespectadores, porque a nossa cidade, ela foi primeiro habitada pelos paleo-ameríndios. E quando nós pegamos estudos, tem estudos que falam que os paleo-ameríndios viveram há 8 mil anos atrás, há 16 mil anos atrás. Então, nem temos uma data exata da primeira povoação que se deu aqui na nossa região, que foi ali na região do Bisnau. Sítio arqueológico do Bisnau, sítio arqueológico ali do Lagedo, mostram os petróglifos feitos pelos paleo-ameríndios. Ou seja, os homens das cavernas já moraram aqui. Olha que informação, hein? E depois deles, duas tribos indígenas se destacaram habitando a nossa região. Na parte baixa de Formosa, os índios crixás, e na parte alta, os índios chavantes. Os índios crixás, eles foram como que exterminados. É uma história para outras lendas, que inclusive diz que a Cachoeira do Itiquira surgiu através de uma guerra entre os índios chavantes e os índios crixás. Mas é para outra época. Mas o correto, com o descobrimento do Brasil, teve duas estradas muito importantes, Estrada Geral do Sertão e Estrada dos Currais de São Francisco, que se encontrava na beira da Lagoa Feia. E ali, alguém que ainda não consegui descobrir qual família que foi, montou como se fosse um hotel, naquela época chamada de pouso. E o que acontece? Era uma época onde o que é visto dava o nome ao lugar. Vamos supor, se nós estivéssemos aqui, ia falar que estávamos aonde? Na Gamileira. Então, por causa dessa gamileira aqui da praça. E nesse lugar não se pagava com dinheiro. Geralmente vinha os rebanhos de boi, vaca, e aí parava ali, tinha o pasto, tinha o curral, tinha a comida, tinha a hospedagem e pagava com uma outra vaca que era morta. E essa vaca que era morta, era aproveitado tudo. Carne era feito carne de sol, os ossos feito farinha de osso e o couro era curtido. Então ficava vários couros curtindo. E devido a ter vários couros curtindo, o local passou a ser conhecido como couros. E através disso vieram os padres, Padre Antônio Mendes Santiago, em 1744, então não são 181 anos de existência da cidade, é 181 anos da data magna de Formosa. Então, em 1744, Padre Antônio Mendes Santiago faz toda a documentação, leva para Pernambuco e, passando a pertencer ao estado de Pernambuco, em 1749 surge então o Arraial de Couros. Mas passado ali um pouco mais, 1800 e pouquinho, aí sim começa São Paulo pegar todos os arraiais que tinha e puxar para ele. E mandou para cá então o juiz José Monteiro Guimarães, depois vocês puxam a genealogia e vai encontrar um grande político, né, da nossa região. Então, José Monteiro Guimarães, ele se tornou um juiz e tornou aqui julgado de Couros. Depois de julgado de Couros, passou a ser... Isso é mais um nome que mais um já nome. teve, julgado de Couros. O segundo nome, quer dizer, o terceiro nome, primeiro Couros, segundo Arraial de Couros, terceiro julgado de Couros. De Couros. Aí Pernambuco, para poder pegar de volta o nosso arraial, aí ele transformou aqui em freguesia, quer dizer, um lugar que tinha mais de 15 paróquias, e passou a ser Freguesia de Couros. Só uma situação. Você que está assistindo, sabia que Formosa já teve o nome Freguesia de Couros? Ó, mais uma informação. E aí, então, em 1843, nosso jovem ilustre
português, mas brasileiro, Dom Pedro II resolve se casar. E para ele se casar, ele escolhe em todas as princesas Teresa Cristina de Bourbon. E escolhe locais no Brasil para homenagear a futura imperatriz do Brasil. Então, no Maranhão, tem uma cidade que passou a se chamar Imperatriz. Isso. Em outra região aqui, tem lugar que passou a se chamar Teresina. Isso. Por causa de Teresa Cristina. Mas no meio, no coração do Brasil, ele resolveu colocar um lugar mostrando a formosura dela. Então, passou a ser aqui Vila Formosa da Imperatriz. Qual imperatriz? Teresa Cristina de Bourbon. E aí ele então calculou que após o casamento, baseadamente em 1º de agosto de 1843, ele passaria aqui com a comitiva real para poder mostrar a ela a imensidão do Brasil, até porque a República de Bourbon era menor do que a nossa cidade de Formosa. Aí, onde aconteceu um fato, ele decepcionou com o casamento, rejeitou ela e não passou por aqui. Mas em 1º de agosto de 1843, passamos a ter o nome Vila Formosa da Imperatriz. E depois disso, já em 1877, tivemos o nosso 6º e último nome. Formosa. Errado. Não. Nosso nome não é Formosa até hoje. Sério? Então, na certidão de nascimento, a nossa cidade ainda tem o nome. Desde 1877, 7 de setembro de 1877, elevados à categoria de cidade com o nome Formosa da Imperatriz. E essa informação é nova, hein? Continua esse nome até hoje. Formosa da Imperatriz. Até hoje. E sabe por que não falam Formosa da Imperatriz? Porque o povo é preguiçoso. Pode procurar. Rayane Ketley, isso é chamada de Rayane. Sim. Né? Luiz Gustavo, geralmente é só Gustavo. Maria Eduarda nem fala Eduarda, chama de Duda. Duda. Então é o seguinte, por preguiça, o povo passou a falar Formosa e continua falando Formosa até hoje, mas o nome correto, Formosa da Imperatriz. Deveria estar estampado em todas as placas aí da cidade. Mas está estampado na mentalidade dos nossos jovens e crianças da cidade de Formosa, que têm acesso a essa história através da História de Formosa com o tio Samuquinha, o mais novo livro, né, que nós estamos trazendo e levando para as crianças todo esse conhecimento. Professor, por aqui passaram algumas personalidades, moraram algumas personalidades, e por aqui passou o Visconde de Porto Seguro, inclusive é o nome de uma avenida próxima que nós estamos aqui. Sim, Visconde de Porto Seguro, ele passou um pouquinho antes da Comissão Cruz, mas só que depois de outras comissões, e Visconde de Porto Seguro, ele foi um dos que planejou o quadrilátero Cruz. Mas nós temos outras pessoas também, não vamos citar agora, que já tinham falado que, inclusive, Formosa da Imperatriz era para poder se tornar a capital federal. Professor, muito bom esse bate-papo com o senhor, muito enriquecedor, e eu queria que o senhor deixasse uma mensagem, né, para finalizar, uma mensagem aí sobre esses 181 anos, né, de Formosa da Imperatriz, né, e o senhor falar aí aos formosenses também, deixar uma mensagem de esperança aí para eles. Olha, eu sou um formosense apaixonado por esta cidade, então quem me conhece sabe, né, o quanto eu sou apaixonado. Então que Formosa continue firme na memória das nossas crianças, principalmente das nossas crianças, porque um dia eu vou passar. Meus livros e meus vídeos ainda permanecerão aí por algum tempo, mas de memória em memória é que se constrói a verdadeira história. Abraço. Professor, muito obrigado.